Estamos aqui gravando nosso primeiro vídeo do canal Visão de Alagoas e vamos bater um papo com a pré-candidata a deputada estadual, Cibele Moura. E, de início, gostaria de agradecer essa oportunidade de entrevistá-la e conhecer Cibele Moura por Cibele Moura. Bom, Everton, tudo bom? Queria agradecer primeiramente o espaço, agradecer por poder estar nesse portal tão importante para a política alagoana, que é o Visão Alagoas, mas que é tão importante principalmente para a região norte, para a política da região norte do nosso estado. Então, falar um pouquinho de mim, eu acho que é até complicado falar da própria pessoa, mas eu sou uma jovem de 20 anos que acredita numa política diferente, num futuro diferente, faço direito, sou presidente da juventude do PSDB de Alagoas e com essas caminhadas que a gente vem dando, com essas caminhadas políticas e não políticas, inclusive dentro da faculdade, com amigos, a gente vem vendo que é sim possível fazer uma política diferente. Então, hoje, quando eu explico quem eu sou, quando eu digo quem é Cibele, eu não posso deixar de dizer que eu sou uma jovem que acredita que é possível sim a gente fazer uma coisa diferente em Alagoas. O país vive um momento de descrédito na política, nos políticos, e você vem com essa proposta de fazer diferente. Na essência da frase, é realmente mudar o que se pratica hoje? É basicamente isso. Quando a gente fala no fazer diferente, é porque quando a gente olha para a política, e infelizmente não só para a política de Alagoas, mas para a política do Brasil, a gente vê algo que não ensinaríamos para os nossos filhos. A gente vê uma política suja, uma política que muitas vezes é praticada pensando no bem próprio. E chegou a hora da gente colocar a gente lá dentro que pense... Eu não consigo fugir da palavra diferente, porque está tudo muito igual, ficou normal fazer o errado. Então a gente tem que colocar a gente que faça o diferente. E o que é o diferente? É fazer o certo, é ter transparência, é lutar para que Alagoas consiga crescer. Porque, infelizmente, a gente olha para boa parte dos nossos políticos, não digo todos, mas boa parte, e a gente vê aquela política velha. A gente vê aquela política que o Brasil não aguenta mais. Você vem de uma família tradicional, né? O seu pai foi prefeito em Paripueira por 2 mandatos, sua mãe hoje governa a Barra de Santo Antônio. São prefeitos hoje que têm uma avaliação muito positiva pela própria maneira de administrar. Esse seria o seu suporte nessa sua caminhada? Sim. Eu venho de uma família a qual eu tenho muito orgulho, de um pai e de uma mãe que trabalharam muito pela população, que os deram essa oportunidade. E por que eles são tão bem-sucedidos, vamos dizer assim, no mandato deles, nas gestões deles? Porque eles fizeram diferente. Eles trouxeram para o mandato deles o que eu estou levando, que é o fazer diferente, que é a política nova, que é a política da renovação, que é a política do fazer o certo, pensar no povo. E por mais que, vou até trazer um depoimento, por mais que muita gente acha que eu estou entrando na política por uma vontade deles, por uma vontade de meu pai, por uma vontade de minha mãe, isso é uma grande mentira. Óbvio que eu tenho todo o apoio, óbvio que eu fico muito feliz por meu pai e minha mãe terem comprado essa briga junto comigo, por ter minha família do lado, mas o desejo de ser pré-candidata, o desejo de fazer algo por Alagoas é meu. É uma coisa que amadureceu comigo, amadureceu pensando e vendo que já deu, não dá mais para continuar com essa política ultrapassada, que não dá mais para Alagoas continuar nesses caminhos. Está na hora da gente inventar outros caminhos para Alagoas seguir. A sua aparição na política tem merecido elogios de pessoas, né, na classe política que realmente lhe dão uma conotação do diferente, né, do novo. Você passa uma credibilidade e você tem utilizado muito bem isso nas mídias, nas redes sociais. Como é que você avalia a importância das redes nessa sua caminhada? Bom, as redes sociais, acredito eu, que são novas para o processo político,
mas elas não são novas para o jovem. O jovem do século XXI, quem é jovem no século XXI, sabe a importância da internet, sabe a importância do Instagram, do Facebook, do WhatsApp na sua vida cotidiana. E não só o político. Então, boa parte dos políticos estão começando a utilizar agora, mas eu, como que tenho 20 anos, faço 21 inclusive esse mês, utilizo a rede social naturalmente. Eu utilizo a rede social para conversar com amigos, para discutir ideias. Então, a gente usar no processo político é natural. Então, por ser natural, a gente consegue chegar perto de quem pensa como a gente consegue chegar perto até de quem pensa diferente, que eu acho que até é importante mais do que quem pensa como a gente. Porque quem pensa diferente faz o contraponto, ninguém está 100% certo nunca, então você consegue balancear ideias, você consegue discutir soluções. Porque um dos grandes problemas, não só da política brasileira, acho que do mundo todo, é porque normalmente as pessoas pensam que elas estão certas e só existe uma linha, onde na verdade não existe certo. Quem é que diz qual é o certo e qual é o errado? Então, tem que ser uma coisa mais fluida, tem que ser uma discussão mais ampla para a gente poder chegar num ponto em comum. Esse ponto em comum seria talvez o certo. Apesar dessa facilidade, né, que as redes sociais ela propicia, né, às pessoas, aos candidatos, você faz uma campanha de propostas, uma pré-campanha de propostas, né, sem agressões, mas parece que você já começa a incomodar porque tem sido vítima de algumas situações que é o jogo sujo, pode-se dizer assim? Bom, infelizmente a gente vem com uma proposta de uma política diferente, mas não tem como a gente fazer com que todo mundo compre essa proposta, que todo mundo aceite essa proposta. Então a gente tem que enfrentar barreiras difíceis, mas barreiras que junto com quem acredita a gente consegue passar tranquilamente. Sofri e acredito que não pararão por aí alguns fake news, mas é uma coisa que incomoda, é uma coisa que às vezes machucam até, mas quando você acredita em alguma coisa, quando você tem certeza que você está no caminho certo, que você está do lado certo do jogo, então dá para passar. Mas e aquele negócio, Everton? É muito fácil bater, é muito simples bater em quem está começando, em quem está com uma proposta diferente, em quem é jovem, em quem é mulher. É muito fácil bater nesse aspecto. Então, nos antigos, teoricamente seriam mais fáceis de bater, mas estão incomodando menos. Eu fico feliz por estar incomodando. De fato, incomodar é sinal que a gente está no caminho certo, que a gente está do lado certo e se segue Deus em frente. quiser, vai dar tudo certo. Mas, por outro lado, também parece que pela sua segurança, sua determinação, conhecimento do que acontece em Alagoas, a coisa não está tomando aquele efeito. Parece que as pessoas começam a acreditar em suas propostas, suas ideias, suas aparições, por onde quer que você vá nesse estado. E por falar nisso, como é que você está vendo o estado de Alagoas hoje? Bom, sobre as pessoas estarem acreditando ou não nas fake news que a gente citou anteriormente, infelizmente tem gente que vai acreditar, mas felizmente a gente vê, inclusive nos comentários, a gente vê, inclusive nas postagens das pessoas, que as pessoas não conseguem mais. Estou usando a palavra conseguem, porque hoje a gente tem a gente tem um leque de informações muito grande. As pessoas, elas não se deixam mais ser enganadas por postagens mentirosas, por matérias mentirosas. Então, isso é uma felicidade, saber que as pessoas estão procurando a fonte da informação, que não ficam só mais no título das matérias. Isso mostra que a população alagoana não é burra, que a população alagoana tá pronta para enfrentar e trilhar os caminhos que ela quer. Quanto à política alagoana, eu acho que está na hora de mudar. Está na hora da gente colocar gente séria, gente que pense em Alagoas, gente que pense no povo. Eu não posso vir aqui e dizer que todos os políticos do estado não prestam. Eu estaria sendo
imatura, estaria sendo até irresponsável. Temos políticos que prestam, mas infelizmente são poucos. Infelizmente, olhamos para a política brasileira, e eu parto um pouquinho mais alto, e a gente conta nos dedos quantos políticos a gente gosta, quantos políticos a gente se identifica e quantos políticos estão pensando não só neles, e estão pensando numa sociedade melhor. Você acredita que a sociedade alagoana, ela tem no seu seio a necessidade, a compreensão de que é fundamental a renovação na política em Alagoas? Eu acredito que sim. A gente pensar em como as pessoas vêm se mobilizando, como as pessoas estão indo para a rua, independente de concordar ou não, mas a gente vê panela sendo batida, gente na rua defendendo o que acredita. Então, a população aflorou esse sentimento. Inclusive, eu sou fã de futebol, como a gente conversava antes, mas a Copa do Mundo virou inclusive um cenário político para se discutir. A gente discute política até falando de futebol, e antes era o contrário. A gente discutia futebol e não se falava de política. Então, eu acredito sim, eu sou otimista nesse sentido, que Alagoas acordou, que Alagoas está pronta para dar mais um passo. Muito se fala na política nacional que quem aprende política em Alagoas está pronto para a política do Brasil inteiro. Eu acho que a gente tem que mostrar que quem aprende política em Alagoas está pronto para fazer diferente no Brasil inteiro. E não essa política que, infelizmente, eles falam lá fora. Você vem de uma região belíssima, né? E de uma importância fundamental para o estado de Alagoas. Pena que ela não teve uma visibilidade que merecesse. Como é que você vê a situação da região norte de Alagoas? Eu acho que a região norte precisa de alguém que brigue por ela. Simples e objetivo. A gente tem uma região linda, a gente tem uma região pronta para receber turistas, uma região que tem tudo para crescer, economicamente, no turismo, em tudo. Mas não tem quem brigue por nós, não tem quem brigue pela região. Então, essa é uma das principais bandeiras que estamos levando essa pré-candidatura, que é para a região acordar. Não adianta se dizer da região norte e quando chegar na Assembleia, na Câmara Federal, nem lembrar que existe Maragogi, que existe Porto Calvo, que existe Paripoeira, porque a gente precisa de alguém, para brigar, estar lá junto com o governador, cobrar, ir para Brasília, pedir. E, infelizmente, a gente vê muita gente usando o nome da nossa região e que na hora que a gente precisa não está junto. Na sua compreensão, é fundamental, mais emergencial, o aeroporto ou a duplicação da L? Eu acho que ambos são importantes, mas a duplicação da L nos faz ter o veranista de volta nas cidades, porque fica mais fácil do veranista chegar. Porque se você pensar num carnaval, você passou ali Ipioca, o trânsito tá um caos. Para se chegar em São Miguel dos Milagres, que agora é a febre dos famosos, é difícil chegar lá por conta da duplicação. Mas eu acredito muito que a duplicação vai sair. Acredito muito que vamos conseguir dar mais um passo no desenvolvimento. E, se Deus quiser, o aeroporto vai estar lá para ajudar a gente a ter cada vez mais turistas vindo por terra ou por céus. Até porque o turismo é o grande foco dessa região, né? Isso gera emprego e renda e dá a oportunidade que você tem sempre falado a respeito sobre isso, né? Os jovens precisam de oportunidade. O turista, ele traz emprego para a gente, desde o dono do hotel, desde a renda chega até o dono do hotel, que é o grande empresário, até a moça que vende acarajé na praia. Então ele vai do macro ao micro. Ele deixa dinheiro na região, o dinheiro circula. Sem o turista, a nossa região vai ficar à mercê de usinas, que sabemos as situações que se encontram usinas, é difícil. Então a gente precisa pensar no emprego. Qual é o emprego mais fácil? Qual é o ramo que vai trazer mais emprego para a nossa região? O turismo. Ele vai trazer hotéis, ele vai trazer festas, ele traz da moça do acarajé, a quem vende o maçuni, o pescador, traz restaurantes,
A gente tem na região norte que a gente consegue ter o turismo da festa, que é o turista do fim do ano de São Miguel dos Milagres e que vem crescendo. A gente tem o turismo ecológico, a gente tem uma região belíssima que dá para ser explorada em vários aspectos. Não só mais o turista da beira da praia, que é tão importante quanto. Mas a gente tem que trazer o veranista para perto, o turista para perto. Temos que crescer. E a gente só cresce o turismo investindo. E o principal investimento que temos que fazer na região é infraestrutura. O turista, se ele não tem um aeroporto bom para chegar, é difícil ele querer vir. Se a duplicação não sair, ele pensa 2 vezes antes de pegar o trânsito. Se não tiver remédio no posto, ele já pensa, eu vou levar meus filhos para uma cidade onde não tem remédio. Então, o turista ele vem com a região consolidada. E a gente tem que começar a trazer ele para a gente poder consolidar. Então, é uma faca de 2 gumes. E você falou muito bem da falta de alguém que lute pela região, até porque turismo sem infraestrutura, como você disse, água, energia, internet, saneamento, são pontos cruciais nesse setor que passa despercebido. É verdade. A gente hoje é uma região forte politicamente, inclusive, mas que na hora que a gente precisa, essa força desaparece. É uma região que normalmente se une, até para lutar por coisas mais altas, e na hora que a gente precisa, repito, desaparece. Então está na hora da nossa região, das nossas cidades, olharem para a política e dizerem, eu acredito numa coisa diferente, está na hora da gente mudar, está na hora da gente pensar na política propositiva. Essa sua andança, como é que você tem visto a receptividade das pessoas com as suas aparições, seja no litoral norte, no sertão, no agreste, na capital? Como é que você tem avaliado essa situação? A gente andando, já visitei várias cidades do estado, mas o sentimento é um só. O sentimento é que o alagoano não aguenta mais. O alagoano precisa acreditar em alguma coisa diferente. Então, ao ponto que é positivo, porque as pessoas compram a nossa ideia, compram a ideia de que está na hora de fazer diferente, é triste. Porque você olha para uma população tão rica como a alagoana, uma população com uma cultura tão bonita, e essas pessoas estão pedindo um socorro, estão pedindo por favor, alguém faça uma coisa diferente. Meu filho não aguenta mais, meu filho precisa de escola, eu preciso ter um médico no posto, a gente precisa de emprego, precisamos de segurança. Então a gente vê uma população pedindo um basta, está na hora da política ajudar o povo. Você que vem com essa mensagem diferente, chega a ser frustrante você como uma pré-candidata encarar o povo, a população e sentir essa falta de confiabilidade em muitas pessoas, assim como você, bem intencionada, que quer levar uma proposta diferente, fazer esse elo de aproximação do povo com a gestão? Eu acho que não é frustrante, eu acho que é o natural, porque a gente tem que criticar o político, a gente tem que criticar quem está no poder e fez a população ficar assim. Mas a população a gente tem que entender. Não tem como você chegar numa mãe de família, num pai de família, que às vezes não tem o dinheiro de botar comida na mesa de sua casa e dizer você está errado porque não acredita que é possível fazer uma política diferente. Não, ele está certo. A política que chegou na porta da casa dele, a política que chega do lado dele, normalmente não dá certo. Normalmente os políticos vão lá se aproveitar dessas pessoas. Então, a gente tem que chegar perto da população e o que é o meu dever, que é o dever de todo mundo que acredita numa política diferente, é de dizer, eu entendo, você está coberto de razão, a política que chegou até você realmente não prestou. Mas eu quero a sua confiança, eu quero que você deposite mais uma vez uma vontade de mudar, que você acredite mais uma vez que a gente vai conseguir fazer diferente, que a gente vai conseguir fazer a política boa, a política no verdadeiro sentido da palavra e não a politicagem. Porque política é algo positivo, política é debater ideias, é construir objetivos, mas muito se confunde política com politicagem. A gente tem que chegar no pai de família e explicar a ele que é assim impossível e não criticá-lo.
Porque, ao contrário do que muita gente faz, ao contrário do que muita gente acha, que o eleitor que está errado, eu acho o contrário. Eu acho que quem está errado é quem chegou no poder. O eleitor ele é mais uma vítima desse sistema tão complicado que se instaurou no Brasil. É fundamental se levar a sério a educação? A educação é o pilar de qualquer sociedade que se preze. Se a gente não tiver gente bem educada, continuarão os mesmos. O gestor que tem medo de investir em educação é porque ele tem medo de ser julgado. Então, a partir do momento que a gente tiver uma população educada, no sentido de estudo, a gente vai ter uma população disposta a lutar pelo que acredita, uma população disposta verdadeiramente a encarar novos desafios, inclusive os desafios políticos. Eu noto que você tem uma grande preocupação com esse lado social, né? É a criança, é a gestante, é o idoso, né? O jovem que precisa de oportunidade. Como é que você vê esse quadro em Alagoas? Bom, Alagoas é um estado que depende muito da União, depende muito do governo federal e historicamente dependeu. E quando a gente olha para um governo federal que está tão tumultuado com questões políticas, o nosso estado, querendo ou não, vai sofrer. Qualquer estado que dependa tanto do governo federal vai sofrer. Então, está na hora da gente conseguir organizar a política no macro também. A gente, independente de concordar com A ou com B, de quem seja o presidente, está na hora de pensar de vez no povo, pensar em emprego, pensar em renda, pensar no empreendedorismo, que por muitos é ignorado. O Brasil é um país difícil de empreender, porque quando a gente pensa só no social, a gente não pode pensar simplesmente na pessoa que está sem dinheiro para botar comida na mesa. A gente tem que pensar o porquê ela está sem dinheiro de botar comida na mesa. O que é que falta? Falta emprego? Como é que a gente vai resolver a questão do emprego? Vamos empreender, vamos incentivar as pessoas a empreender. Nossos jovens têm milhares de ideias. Por que a gente não incentiva as startups? Por que a gente não incentiva, de fato, as pessoas a criarem micro e pequenas empresas? Hoje, a gente sofre nesse aspecto por conta do imposto que é muito alto, por conta da dificuldade burocrática que é para ter uma empresa. A gente tem que facilitar o empresário a ter a empresa, porque aí a gente facilita o emprego a existir. E quando eu falo facilitar a vida do empresário, eu não estou dizendo para prejudicar o trabalhador. É justamente o contrário. É justamente a gente fazer com que seja mais fácil ter empresa, o governo ganhando menos com as empresas do povo, ao ponto que fica mais fácil do empregador pagar os valores devidos aos trabalhadores. Se a gente diminui o imposto, a gente facilita isso. Você participou dos festejos juninos aqui em Alagoas e é uma incentivadora da cultura alagoana, dos municípios? Bom, o São João é uma festa tradicional em Alagoas, acredito que no Nordeste inteiro, e a gente tem que parar de pensar em São João só como o show do final de semana. O show do Wesley Safadão, por mais que eu goste muito, do sábado, do domingo. A gente tem que começar a pensar São João como cultura, a gente tem que começar a pensar as festas como culturas, trazer esses grupos culturais para perto. Porque quando a gente fala em cultura, a gente pensa em muita gente dançando, fazendo capoeira, a gente pensa em muita coisa. A gente tem que pensar um pouquinho mais fundo. A gente tem que pensar que o grupo cultural é ele que está tirando o jovem da rua das drogas, é ele que está ensinando muitas vezes valores éticos, valores cívicos aos nossos jovens. Então, o papel social da cultura não é só ser bonito, por mais que seja linda, a cultura alagoana é algo realmente extraordinário, mas é um ar de esperança que a gente tem para a nossa juventude. É quem, de fato, ensina aos nossos jovens o caminho que eles têm que seguir. Numa sociedade onde a gente sente tanta falta de valores positivos, os grupos culturais são quem nos dão essa esperança. Eu queria agradecer a você essa participação no nosso canal Visão de Alagoas, em parceria também com os amigos do Norte. E saber de você, agradecer e saber de você as considerações finais e o que você gostaria de ressaltar que não foi ressaltado. Bom, Everton, quem tem que agradecer sou eu. É sempre um prazer estar com você.
É sempre um prazer poder conversar um pouquinho com quem lhe segue, que é um portal do bem. É um portal que está sempre pertinho da população de Alagoas para passar as propostas positivas de quem quer que seja. Você está sempre pertinho dos políticos da região para passar as mensagens positivas. Então, além de agradecer, eu queria lhe dar os parabéns por ser jornalista sério e ético que a gente conhece. E a quem teve a paciência devida de ouvir uma política falando por tanto tempo, agradecer também. Agradecer porque se você assistiu até agora, é porque você acredita que é sim possível a gente fazer uma política diferente. Que é sim possível Alagoas seguir caminhos diferentes. Muito se fala que os políticos alagoanos, os políticos brasileiros, os ruins, aprenderam o caminho das pedras. Eles sabem como chegar lá. Está na hora da população alagoana dizer esse caminho está bloqueado e a gente construir um caminho diferente. E nesse caminho é o caminho que eu quero estar, é o caminho que eu acho que você que está assistindo a gente quer estar. Então eu lhe convido a gente fazer uma política diferente, a gente pensar diferente. Então, se você assistiu até agora, meu muito obrigado. A discussão, eu espero que ela continue, que a discussão política, a discussão propositiva, ela continue com seus amigos, e se quiser continuar discutindo comigo, estou no meu Facebook e no Instagram, pronta para a gente continuar o debate para melhorar o Estado. Falamos com Cibele Moura, é Amigos do Norte, a visão de Alagoas.